Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos na liturgia de hoje a escutar o capítulo 6 do Evangelho de João, onde nós encontramos, depois da narração do milagre do pão, nós encontramos o discurso que aos poucos Jesus vai introduzindo para chegar ao discurso eucarístico por excelência. No quarto Evangelho, nós não temos na narração da última ceia a narração da instituição da Eucaristia, como nos evangelhos sinóticos. O discurso eucarístico do quarto evangelho, que na última ceia fala do lava-pés, nós encontramos nesse capítulo 6. Assim diz o evangelho. Naquele tempo, perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Irmãos caríssimos, nós encontramos um povo que, depois de insistir para ir ao encontro de Jesus, eles estão ali fixados em uma solução simples. De encontrar alguém que dê pão material, era isso que eles buscavam. O milagre começa assim, eles são de fato interessados, são surpresos com isso. Se acreditava no Antigo Testamento que o Messias iria renovar os prodígios que aconteceram no Êxodo. Então o Messias deveria renovar o milagre do maná. A palavra maná quer dizer a pergunta hebraica, o que é isso? Eles viam cair aquele pão do céu e perguntavam, o que é isso? Então, na verdade, nós vemos um povo que, na relação com Jesus, busca somente um Messias muito mundano, muito terreno, que busque os poderes dessa terra. Muitas vezes vou apresentar a Jesus essa tentação. Essa tentação é a tentação do tentador no deserto, de fazer um messianismo para este mundo, mas também Jesus na sua vida vai ter muitas pessoas, dos discípulos ou outros, que vão tentá-lo para que ele faça um messianismo dessa terra. É por esse motivo que Jesus evita o título de Messias, para não ser confundido. Ora, eles pensam que Jesus, já que ele foi, depois no primeiro dia que escutou o capítulo 6, as pessoas o proclamavam profeta e Jesus foge para não ser proclamado rei. Então, se este é o Messias, ele deveria renovar os prodígios do Êxodo. Um deles, o grandioso prodígio do maná, do pão que cai do céu. E Jesus vai corrigir, primeira coisa, que não foi Moisés que lhes deu o pão, mas é o Pai do céu que dá. Veja bem, que o verbo é usado no presente. É o Pai do céu que dá hoje. Ainda, neste momento, nós estamos numa segunda concepção de pão, neste capítulo 6. A primeira delas é o pão material, aquele pão que Jesus fez um milagre e deu para a multidão. Mas logo depois, Jesus se apresenta como pão e insiste nessa dimensão que ele é o pão. Se recordem do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel que come a palavra de Deus, que era doce e depois se torna amarga. Ou seja, já no Antigo Testamento, este comer a palavra de Deus, este Deus que se dá em alimento, é já presente. Mas, sobretudo, é o Novo Testamento que vai insistir nessa dimensão. Jesus vai dizer assim, quando ele termina de falar, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E a reação das pessoas
Senhor, dá-nos sempre deste pão, porque não conseguem compreender o que Jesus está anunciando. Veja que é muito interessante esse capítulo e que nos serve para questionarmos uma série de valores na nossa vida. No primeiro sentido do pão, o pão material, nós temos a oportunidade de questionar a nossa relação com o pão. O pão que tantas vezes nós vivemos não como um instrumento de comunhão com o irmão, mas sim algo para manifestar o nosso egoísmo. E a relação do nosso mundo com o pão é muito perversa. Nós temos pessoas que têm pão em excesso, nós temos pessoas que têm uma relação difícil com o pão, pessoas que não têm o que comer, pessoas que engordam demais, o fenômeno de bulimia, de anorexia, ou seja, a relação com o pão é uma relação que está deteriorada no mundo de hoje. Mas Jesus parte dessa relação com o pão para se apresentar ele mesmo como pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Atentos, ainda não se está falando da Eucaristia. É Jesus que se apresenta ele mesmo como o pão que Deus dá hoje ao mundo, para a vida no mundo. Dá para nos dar a vida. Então, depois de nos questionarmos sobre a relação com o pão material, agora nós podemos pensar a nossa relação com o Senhor. Ele é o nosso Deus, é Ele que se doa. Sabe, queridos, tem um aspecto interessante na história das religiões, é que em muitas religiões, o elemento místico, quando é presente, a pessoa tem um desejo de comer com Deus, de compartilhar uma refeição com Deus, com o Altíssimo, ou então de comer Deus. Porque o alimento nos dá unidade. Nós somos aquilo que comemos. Então, é este Jesus que se apresenta depois de chamar para mudar a relação com o pão, que se tornou uma relação de solidariedade no milagre, e agora é ele que se apresenta e que nos chama a uma relação de intimidade, de afetividade, de doação, uma relação cheia de amor. Então chegamos ao segundo sentido daquilo que é pão nesse capítulo. O pão que é o pão material, mas agora é o pão que é o próprio Jesus. Atentos que ainda nós não chegamos na parte eucarística deste capítulo, porque nós vivemos esses dias sem a frequência da Eucaristia de tantas pessoas. E é um momento que nós devemos pensar assim, para que a Eucaristia da nossa vida seja uma relação sã, uma relação bela, nós devemos curar a nossa relação com o pão material e a nossa relação com Jesus. A partir dessas duas relações e de uma outra que nós ouviremos no capítulo de amanhã, nós vamos viver realmente o sentido da Eucaristia. Que tenham todos vocês um bom dia, um dia cheio da presença de Deus, um dia cheio de luz e de bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.